E aí, galera do sétimo ano, tudo bom? Como é que estão vocês? Bom, eu preparei esse vídeo aqui para vocês entenderem um pouco melhor sobre nossas aulas, as aulas que vocês terão que fazer nessa tarde de terça-feira, ok? Então, o tema da nossa aula que vocês irão estudar em casa é predicado verbo nominal. Nós já vimos sobre o predicado. Lembra o que é isso? Predicado é tudo que eu falo sobre o sujeito. O que é um sujeito? É aquele termo sobre o qual eu digo alguma coisa, ok? Então, predicado é aquilo que eu estou falando sobre esse sujeito. E nós vimos que nós temos dois tipos de predicado: predicado nominal e o predicado verbal. Quando é que é o predicado nominal? Quando o verbo não tem muita informação. Não é um verbo significativo. A palavra que dá mais informação é justamente o que vem depois do verbo. Vai ser o predicativo do sujeito. Esse verbo, então, vai ser um verbo de ligação. Agora, quando é um predicado verbal? Quando o verbo sim tem informação, ele tem significado. Então, ele vai ser o núcleo do predicado. Por isso, vamos chamar de predicado verbal. Beleza? Vamos ver algumas frases aqui para a gente relembrar. Olha que frase bacana. O professor Chaves é maravilhoso. Qual é a palavra mais importante aí? Notem que eu tenho o sujeito, o professor Chaves, e tenho o predicado. É maravilhoso, é aquilo que eu estou falando do professor Chaves. Mas dessas duas palavras, o verbo ser e o adjetivo maravilhoso, qual a palavra que traz a mesma informação? A palavra mais importante é a palavra maravilhoso. Então, o núcleo desse predicado vai ser a palavra maravilhoso. Por isso ele será o quê? Um predicado nominal. Já nessa outra frase eu tenho aqui, ó, o professor Chaves ama seus alunos, ó. Estão vendo aí? Quem é o sujeito? Continua sendo o professor Chaves. E qual o predicado? É aquilo que eu estou falando sobre o professor Chaves, que ele ama os seus alunos. Mas note que neste predicado, a palavra mais importante o que é? A palavra mais importante é o verbo amar, que é um verbo significativo que tem informação. Então a palavra amar, o verbo amar, vai ser o núcleo do predicado. Vamos ter o quê? Predicado verbal. Olha outro exemplo. Cecília Meirelles é uma ótima poetisa. A gente tem falado muito de Cecília Meirelles nesse capítulo, não é? Então o que é que eu tenho? Ela é o sujeito e eu tenho o predicado. É uma ótima poetisa. Mas qual é a palavra que diz informação mesmo sobre Cecília Meirelles? É a palavra poetisa. Ela que diz quem é Cecília. Então essa palavra é a palavra mais importante. Por isso não é o verbo, é a palavra, poetisa é o nome, então eu tenho o quê? Predicado nominal. Já aqui é diferente. Cecília Meirelles, o que é que eu digo sobre ela? Que ela escreve lindas poesias. Escreve linda poesia é o predicado, beleza? Mas qual é a palavra mais importante? É o que ela está fazendo, que é o verbo escrever. Então, como o verbo vai ser o núcleo, esse predicado aqui vai ser o predicado verbal. Vamos ver mais um exemplo aqui. Os alunos do sétimo ano estão animados. Nota que eu tenho um sujeito, alunos do sétimo ano, e tem uma palavra que é mais importante no predicado. Eu tenho um predicado, estão animados, tem um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Qual é a palavra mais importante? Animados. Ela sim está dizendo informação sobre os alunos. Então ela será o núcleo do predicado. Então nós teremos o quê? Um predicado nominal. Já na segunda frase, os alunos do sétimo ano, sujeito, o que eu estou dizendo deles? Estudam em casa. Mas qual é a palavra mais importante? Estudam. Porque é um verbo significativo, tem mais informação. Então eu tenho aqui nesse exemplo o predicado nominal e no exemplo de baixo um predicado verbal. Agora vamos fazer o seguinte: e se nós uníssemos os dois? Se nós pegássemos a palavra mais importante desse predicado e juntássemos com a palavra mais importante desse outro predicado, eu teria um predicado nominal e verbal ao mesmo tempo. É o predicado verbo nominal, ok? Então vamos ver esse exemplo aí, juntando as duas frases. Olha lá, os alunos do sétimo ano, aí eu tenho o predicado. Estudam em casa animados. Então o que é que eu tenho? O núcleo do predicado, que é estudar, que é um verbo significativo, mas também tem uma maneira como eles estavam. Eles podiam estar tristes, podiam estar decepcionados, mas como é que eles estavam? Olha como é importante dizer como eles estavam. Eles estavam estudando animados. Então eu tenho dois núcleos. O verbo e tem outro núcleo, que é o predicativo do sujeito. Então eu tenho um predicado verbo nominal. Só voltando aqui, ó. Predicado nominal, ovo animados, que é o núcleo. Predicado verbal, o núcleo é estudam. Quando eu juntei os dois, eu tenho então estudam animados. Dois núcleos. O verbo de sentido completo, um verbo significativo. E temos também um predicativo do sujeito, que é a palavra animados, ok? Então, aproveitando assim, vamos ver mais alguns exemplos. Olha lá. Os atletas corriam cansados. Eu tenho um verbo correr, que é um verbo significativo, mas eu tenho a maneira como eles estavam correndo. Eles estavam no final da corrida, eles já não estavam aguentando mais, então eles estavam como? Cansados. Essas duas palavras são núcleos do predicado.
o verbo significativo mais cansados, que é o predicativo do sujeito. Então eu tenho o que aqui? Esse predicado vai ser um predicado verbo nominal. Outro exemplo, minha mãe trabalhou contrariada. Minha mãe trabalhou, é um verbo significativo, beleza. Mas a maneira como é que ela estava trabalhando? Ela estava contrariada. Então essas duas informações é importante dizer como é que ela estava. Então eu tenho dois núcleos, o verbo que é trabalhou, mais o contrariada. Como o predicado tem dois núcleos, eu tenho o predicado verbo nominal. E eu tenho por último aqui outro exemplo, ó, os alunos participaram das aulas entusiasmados. É isso que eu tenho. O predicado participaram das aulas entusiasmados e eu tenho o que mais? Tenho o verbo significativo, participaram, e tenho também como esses alunos estavam, que é o predicativo do sujeito. Eu tenho dois núcleos, o verbo e o predicativo, que se refere ao sujeito, que são os alunos. Então eu tenho o quê? Um predicado verbo nominal. Lá no exercício de vocês, que vocês vão estar fazendo em casa, então, para a gente estar corrigindo amanhã, eu quero que vocês analisem essa frase aqui, é uma das questões lá. A questão diz, ele trata dessa frase aqui tirada do texto de Cecília Meirelles. À sombra das árvores, uma esteira, passava quase todo dia sentada uma mulher, cercada de crianças, ok? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o verbo. Primeiro passo, ok, identificar o verbo. Quem é que passava quase todo dia sentada? Uma mulher. Então a mulher é o sujeito. E como é que ela estava? Ela não passava só, ela estava passando o dia, né? O dia estava passando. É um verbo significativo, passar o dia. Mas ela estava de alguma maneira ali passando o dia. De que forma ela estava? Sentada e cercada de crianças. Se eu organizar essa frase e puser ela na ordem direta, eu vou colocar primeiro o sujeito, uma mulher, depois o verbo. Passava. Passava o quê? Como? Passava sentada, cercada de crianças, que são os dois predicativos do sujeito que se referem à mulher. Estão vendo aqui? Então eu tenho um verbo significativo, mais dois predicativos que se referem à mulher. Eu tenho, portanto, um predicado verbo nominal. E esse restante da frase é apenas indicações de tempo e lugar, que a gente chama de adjunto adverbial, não é isso? Então eu tenho aqui, ó, onde ela passava, à sombra das árvores, numa estrela, e que tempo, numa esteira, e que tempo, quase todo dia. Então o que vai importar nessa frase aqui vai ser essa parte aqui, ó. Uma mulher passava, ela passava é um verbo significativo. De que maneira ela passava? Ela estava sentada e cercada de crianças. Eu tenho, portanto, o núcleo que é o verbo passava, sentada e cercada, são ali o predicativo do sujeito. Ok? Espero que vocês tenham contribuído e vocês façam então as atividades e amanhã estaremos corrigindo. Um abraço para vocês todos, ok? Queria mandar um abraço especial aí para essa galera do 7º ano que eu adoro aí. Um abração para Ingrid, para Ana Luísa Silva, Ana Luísa Dourado e João Pedro também. Na próxima semana eu mando um beijo para outras pessoas. Valeu? Abraço, galera.